Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter, pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Um lugar para celebrar. Um lugar para adorar. Um lugar de perseverança. Um lugar de esperança. Um lugar de novos começos. Oh Senhor, só Tu és santo, Deus, diz. Tu és santo, as palmas. Poderoso, Tu és digno de todo louvor. Seguirei os Teus caminhos, te amarei pra sempre. Diga isso. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, todo. Pega suas mãos, adora o Senhor, diga isso. O grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Você pode glorificar o nome dEle nessa noite. Oh, Santo Deus, nós Te exaltamos, Pai. Nós Te adoramos nesse lugar, Deus. Oh, aleluia. Tu és santo, os palmos. Poderoso, Tu és digno de todo louvor. Seguirei os Teus caminhos, te amarei pra sempre. Exalte o Senhor, diga isso. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, todo-poderoso. Exalte o Senhor. Deus Emmanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador. Tu és tudo, Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante. Você pode erguer as suas mãos, diga. E eu canto e louvo. Pega a sua voz nessa noite, exalte aquele que é santo, aquele que está neste lugar, meu amado. Faça o seu melhor para Ele. Oh, Santo Deus, Te adoramos. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, eu danço, me prostro diante de Ti, Senhor. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, eu danço, me prostro diante
Juízes capítulo 6, lendo a partir do verso 1, nós vamos meditar em todo o capítulo, mas eu quero partir apenas dos 10 primeiros versículos e depois peço por gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta para que possamos juntos receber do Senhor aquilo que Ele tem através do seu Espírito para ministrar ao nosso coração. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e vos expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, cuja terra habitais, contudo, não destes ouvidos à minha voz. Lemos até aqui, convido mais uma vez você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Bendito e eterno Deus, graças te damos por esse momento onde, como parte do teu corpo, tua igreja, nos reunimos neste lugar para prestar a glória que é devida ao teu nome. Nós já, com os nossos lábios em forma de canção, já proclamamos os teus feitos, já declaramos a nossa fé, nós já de joelhos buscamos a tua presença, e agora pedimos que pelo poder inconfundível da tua palavra, tu fales conosco, e que o Senhor nos ajude a ter uma perspectiva maior do que é o centro da tua vontade, que a verdade da tua palavra seja anunciada, e que saiamos daqui renovados, consolados, fortalecidos, pelo poder do nome de Jesus, no nome de quem oramos, amém. Assente-se por favor. Toda ação produz uma reação. Toda ação produz uma reação. Ela é inclusive uma lei da própria física. A lei da ação e da reação. Mas no reino espiritual, essa lei, ela também existe. A lei da ação e a lei da reação. Tudo aquilo que fazemos tem uma consequência. Seja para o bem, seja para o mal. O próprio apóstolo Paulo escreve na carta que escreve aos Gálatas, quando ele diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos. Mas ele também diz: de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, é certo que ele ceifará. A lei da ação e da reação faz parte do convívio humano. Quando você oferece respeito a alguém, você recebe de volta respeito. O amor é vivido dessa maneira. O amor, ela é uma via de duas mãos. Quando você ama, você recebe de volta o amor, o carinho, o respeito. Tudo na nossa vida está baseado nesse princípio da ação e da reação. No reino espiritual, de uma forma cada vez mais intensa, pessoas têm sido vitimadas por não conhecerem essa lei.
E todas as vezes que nós não conhecemos uma lei, nós às vezes a descumprimos e sofremos o efeito que ela produz e somos vitimados por ela porque nos falta o conhecimento necessário. A palavra de Deus afirma que o povo tem pecado porque lhe falta conhecimento. É por isso que o conhecimento da lei do Senhor, da palavra do Senhor, é indispensável para que você possa viver os benefícios da reação de uma vida de aquele que anda na presença do Senhor. A palavra de Deus diz lá no Salmo 1 de que bem-aventurado é o homem que... E aí ele traz uma série de atitudes que aquela pessoa faz, que em virtude dessa atitude vai desencadear um processo. Ele é como árvore plantado junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo aquilo que ele se propõe a fazer, ele é bem sucedido. Mas tudo isso é fruto de uma atitude. O salmista Davi dizia que ele guardava a palavra no seu coração, para não pecar contra o Senhor. O problema é que inúmeras vezes nós nos esquecemos dessa lei, e nós falhamos com ela. E o texto dessa noite fala exatamente sobre um momento em que o povo, por uma atitude de desobediência, começou a colher na sua vida o que a desobediência produz. A desobediência sempre na vida de qualquer pessoa, ainda mais na esfera espiritual, vai produzir tristeza, vergonha e dor. Pode ter certeza disso. Todas as vezes que você se coloca numa função de desobedecer, a tristeza, a vergonha e a dor vão ser companheiras constantes na vida daqueles que se colocam numa posição de desobediência. Aliás, a palavra de Deus ela vai além. Ela diz que a própria maldição é fruto da desobediência. Quando Moisés coloca a palavra de Deus perante Israel, lá em Deuteronômio capítulo 11, ele diz assim: eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando você obedecer, e a maldição quando você desobedecer. E não há nada que evidencie mais esse processo de ação e reação do que a desobediência às leis do Senhor. O pecado é a personificação do resultado da ação e da reação. Todas as vezes que você peca, e pecar é errar o alvo, é quando você deixa de fazer aquilo que Deus espera que você faça. Eu digo para as pessoas que o pecado não é somente deixar de fazer algumas coisas, ou o pecado também, ele não é limitado àquilo que é proibido. O pecado é quando eu falho em obedecer aquilo que Deus espera de mim. E o texto começa nessa noite falando sobre uma atitude do povo de Israel. Tem muita gente que tem vivido uma vida infeliz, de dor, de vergonha, de tristeza, exatamente porque não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Pessoas caminham e trilham veredas que levam à morte, e eles estão achando que estão indo em direção ao melhor do seu tempo para a sua vida. O texto começa assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal. Mas não era apenas o que era mal segundo o conceito da sociedade. Não é o que é mal, o que eu julgo ser mal. Porque, por incrível que pareça, essa definição de maldade tem sido alterada com o passar dos anos. Dentro do contexto da consciência humana, tem muita gente que acha que o que era errado há alguns anos atrás não é tão errado hoje. Basta você ver o levante que tem sido feito com relação ao relacionamento de sexualidade entre as pessoas. Trata-se de uma forma agora muito comum o relacionamento sexual entre pessoas do mesmo sexo, porque afinal de contas a sociedade evoluiu. E as pessoas que antigamente condenavam uma coisa, agora já não mais a condenam, porque diante do seu parecer, isso já não é mais tão mal assim. Mas o nosso padrão não é aquilo que as pessoas pensam, não é o que a sociedade, dentro da sua evolução antropológica, vai alcançando. O nosso padrão vem das Escrituras Sagradas. É por isso que o texto começa dizendo: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor.
Pouco me importa o que uma classe, um grupo, uma religião diz. O importante é o que a palavra de Deus diz com respeito à minha vida. E o texto começa falando isso. O povo começou a fazer o que era mal. E quando fazemos o que é mal, a lei da ação e da reação, ela é desencadeada. Porque o salário do pecado, qual é? A morte. É inevitável. Nunca podemos brincar com essa lei. O pecado sempre vai pagar os seus dividendos. Pode demorar um pouco ou menos, mas o salário do pecado sempre vai se cumprir na vida daquele que desobedece a palavra de Deus. O pecado vem sempre com um salário intenso. E o povo, por causa da desobediência, começou a viver uma vida infeliz, de vergonha, de tristeza, de dor. Um povo que o próprio Senhor no texto diz que havia sido tirado de uma escravidão, de um cativeiro, de servidão, tinha uma promessa, havia sido colocado de uma forma sobrenatural naquilo que Deus tinha de melhor para a vida deles, mas por causa da desobediência, por causa do pecado, eles começaram agora a viver não o melhor de Deus, mas começaram a viver o pior de uma vida de alguém que vive longe do centro da vontade do Senhor. O texto diz que por causa da desobediência deles, eles foram entregues nas mãos dos midianitas por 7 anos. Eu não sei se você consegue entender o que é estar nas mãos de um exército inimigo. Todas as vezes que alguém é capturado pelo exército inimigo, o tratamento não é nem um pouco agradável. Por mais que haja alguns tratados modernos hoje que devem ser cumpridos com prisioneiros de guerra, e a gente sabe disso porque a história nos conta isso, mas nessa ocasião não havia tratado nenhum. Não havia um tratado onde um prisioneiro de guerra deveria ser tratado com toda a ética, com toda a decência, com todo o respeito. E por mais que tratados existam, nem sempre todos são cumpridos. Mas nessa ocasião não havia nada disso. As pessoas, quando eram aprisionadas, elas eram colocadas numa posição de vergonha, de sofrimento. Lembra-se de Sansão? Sansão, quando foi aprisionado, depois de ser ludibriado inúmeras vezes e ter o seu coração totalmente enganado pelos lábios de uma mulher chamada Dalila, ele diz qual é o segredo da sua força, que não poderia passar navalha na sua cabeça. E ele então, após ser capturado pelos filisteus, o que fazem com ele? Primeira coisa, furam os olhos, amarram-o no moinho, e ele entra pelas portas da cidade inimiga como vergonha, como chacota. Porque todas as vezes que você cai na mão do inimigo, pode ter certeza, ele vai fazer aquilo que ele tem especialidade em fazer. Ele vai te matar, ele vai roubar e ele vai destruir. Todas as vezes que você coloca-se nas mãos do inimigo, você se torna alvo da sua ira. E o povo de Israel cai nas mãos dos midianitas. 7 anos. O número 7 na Bíblia quer falar de inteireza. É um tempo inteiro, perfeito. Durante 7 anos, vergonha. Durante 7 anos, ao invés de viver o melhor de Deus, eu tenho que me esconder num buraco. Eu tenho que cavar um buraco na terra, aonde eu poderia estar vivendo, no lugar aonde mana leite e mel. Mas agora, por causa da desobediência, porque eu fiz o que era errado, lá estou eu. O verso de número 2 diz que eles, por causa dos midianitas, fazem covas nos montes, cavernas e fortificações. E ao invés de viverem tudo que Deus tem para a sua vida, a reação da desobediência começa a fazer efeito na vida do povo. Eles plantavam e não conseguiam usufruir do fruto da colheita. O texto diz que cada vez que Israel semeava, versículo de número 3, e eu preciso que você me acompanhe, os inimigos, os midianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente todos, subiam contra ele. Tem muita gente que está tentando vencer, tem muita gente que está tentando viver o melhor, sem entender de que não é possível de maneira alguma viver o melhor para a sua vida,
se não for em obediência à voz do Senhor. Tem muita gente que sonha em alcançar projetos, em entrar em lugares de conquista, mas falha constantemente em obedecer essa lei. E o povo está lá, cada vez mais, o povo semeando, e os amalequitas, os midianitas, prevalecendo contra eles. E olha que coisa interessante, o verso número 4 diz que contra eles se acampavam. Ao invés de termos agora ao nosso redor o favor de Deus, ao nosso redor acampado está o inimigo. E o texto diz que eles destruíam todos os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. Quer dizer, até o limite daquilo que Deus havia estabelecido que era do povo, o inimigo vinha e destruía. Eu quero que você preste muita atenção hoje à noite sobre a consequência do pecado. O diabo nunca vai brincar em serviço. O diabo nunca vai se dar por satisfeito de destruir alguma coisa. Ele quer destruir tudo, a tua honra, o teu nome, a tua família, tudo. E a única coisa que ele precisa é de que nós caiamos no erro de viver em constante desobediência. É quando nós achamos que podemos viver a vida segundo aquilo que eu acho que é o certo, segundo aquilo que eu acho que tudo bem. O texto diz que eles vinham e destruíam todos os produtos. O texto no versículo 4, eu preciso que você me acompanhe nesse pano de fundo que eu estou dando. Eles não deixavam Israel sustento, como? Sustento algum, nada, tudo ele levava alegria, levava esperança, levava expectativa de dias melhores. E tem muita gente que a gente encontra exatamente assim, sem esperança, sem alegria, sem paz dentro de casa, sem uma convivência feliz dentro do ambiente do matrimônio, porque todas as vezes que a gente desobedece, todas as vezes que a gente faz o que é mal, pode ter certeza, o inimigo não vai brincar em serviço. O texto diz que Israel, por conta disso, verso de número 6, começa a ficar debilitado. O problema é que quanto mais a gente é atingido pelo inimigo, as nossas forças, elas começam a se esvair. Elas vão embora. Porque afinal de contas nós estamos tentando lutar com o inimigo espiritual, usando as nossas armas carnais. A gente está tentando dar certo na vida, a gente está tentando fazer com que o casamento funcione, a gente está tentando dar certo, ser bem sucedido, só que o problema é que a gente está usando a nossa força. E todas as vezes que você quer lutar uma batalha a nível espiritual com as armas carnais, você vai cair nesse texto. Você vai começar a ficar debilitado. É por isso que tem gente que está jogando a toalha. É por isso que tem gente que está desistindo da vida, da família, dos sonhos, da igreja. Tem gente que desiste, sabe por quê? Porque ele começa a ficar debilitado. Talvez hoje essa seja a sua realidade. Você entrou por essas portas hoje, você entrou debilitado. Você tem sido vitimado constantemente por causa da presença dos inimigos. Você está cansado de ver o levante do inimigo contra a sua casa, contra a sua vida, e às vezes você pergunta para Deus: Senhor, por quê? Por que comigo? Por que está acontecendo tudo isso? Aliás, foi essa pergunta de Gideão. Quando o anjo o visita ali no lagar, ele diz: o Senhor é contigo, homem valente. Qual foi a resposta de Gideão? O Senhor é conosco? Como é que o Senhor é conosco, se tem acontecido tudo o que tem acontecido? Quando na realidade, a gente primeiro precisa perceber o que é que tem acontecido dentro de nós. O apóstolo Paulo dá uma orientação à igreja em Corinto, quando ele diz a seguinte frase: examinai-vos a vós mesmos, para que porventura não descobris ou pensais se estáis longe da fé. Às vezes você acha que está no caminho certo, mas tem algo que você está vivendo na sua vida que é contrário ao melhor de Deus. Tem gente que poderia estar vivendo num patamar muito mais elevado, poderia estar vivendo um tempo muito mais especial, mas ele acha que está fazendo tudo certo. O problema é que quando chega no capítulo 6, e se a gente pudesse hoje passear um pouquinho mais, você vai ver que é um problema que começa a se repetir constantemente. A história do livro de Juízes era assim:
Deus suscitava um juiz, levantava alguém para livrar o povo das mãos dos inimigos, mas não caía a ficha. Ele só estava à procura de uma bênção. Ele só estava esperando uma porta aberta. Ele só queria vencer nessa área, mas ele não queria estabelecer uma vida de relacionamento com Deus. O segredo de uma vida plena, de uma vida vitoriosa, é muito mais do que uma porta que se abre. É muito mais de um livramento que vem ocasionalmente, quando o inimigo de forma furiosa se levanta contra nós. O segredo de uma vida vitoriosa, de uma vida plena, é quando eu decido andar com Deus todos os dias da minha vida. E lá está o povo, mais uma vez, completamente debilitado. Debilitado, eu não sei mais o que fazer. Quantas vezes nós não ouvimos de pessoas a mesma expressão: pastor, eu cansei. Pastor, eu não tenho mais forças. Pastor, eu não tenho esperança. Pastor, eu já não sei mais a quem recorrer. Eu estou cansado, eu estou debilitado, eu estou esgotado. O povo estava assim. Israel ficou muito debilitado. Porque todas as vezes em que uma brecha é encontrada na nossa vida, o inimigo vem para destruir. E a gente começa a não ter mais ânimo nem de vir na igreja. A gente não quer orar. A gente não quer mais gastar tempo na palavra. Porque o inimigo, a primeira coisa que o diabo vai fazer é te tirar do lugar aonde ele sabe que as suas forças podem ser renovadas. Não sei se você já percebeu o fenômeno que acontece desde o início da igreja. E digo do início mesmo, não de uma igreja, de uma denominação, mas da igreja do Senhor. Todas as vezes que alguém começava a se desviar da verdade, eles deixavam de se congregar. É por isso que o autor da carta aos Hebreus chama a atenção dizendo: olha, vocês não podem deixar de congregar como alguns o fazem. Porque a primeira coisa que o diabo vai fazer é tirar o seu ânimo de vir para a igreja, é de estar junto com os irmãos, de ouvir uma palavra, de estar num culto como esse. Sabe por quê? Porque ele sabe que todas as vezes que a verdade da palavra é anunciada, toda mentira do inimigo contra a sua vida é revelada, e você é livre pelo poder da palavra de Deus. Mas o povo debilitado, longe de Deus, fazendo o que era mal. Meu querido, não caia no erro de viver uma vida segundo aquilo que você acha que é o ideal para você. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para a sua vida, para o seu casamento, para a sua casa. O povo sabia disso. E quantos de nós não sabemos e agimos de forma insensata? Somos ignorantes, agimos de forma tola. Sabemos o que é melhor, mas não o fazemos. Paulo entra nesse dilema ao escrever a igreja em Roma. Ele diz: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Quantos de nós, diante dos prazeres e das atrações, das tentações que surgem, não sabemos o que é o certo, mas falhamos em obedecer? E tem muita gente que se pergunta: por que, pastor? Por que eu estou vivendo tudo isso? Por quê? Por quê? Meu irmão, primeiro porque Deus tem um propósito até mesmo no dia mau. A palavra de Deus diz que Ele criou o perverso para abençoar o crente. Assim o é. O iníquo é para nos ajudar a ser levados mais perto de Deus. Sem saber, o diabo trabalha em favor dos filhos de Deus. Tem gente que diz assim: pastor, mas como é que o diabo pode me ajudar? Ele ajuda, sem saber. Ele ajuda. Porque o diabo, todas as vezes que ele tenta te devorar, pode ter certeza, é o tempo que você mais vai orar. É o tempo que você vai mais buscar a Deus. Deixa o diabo aparecer para você assim, daquele jeito, que te assusta. O quê? Você corre para a igreja, você mete a cara no pó, você abre a Bíblia, e sem saber, o diabo está te levando mais para perto de Deus. Mas o povo debilitado. Mas que bom é saber que Deus tem sempre uma palavra de ânimo quando nós estamos esgotados. Deus sempre vai levantar alguém para trazer esperança ao nosso coração. O texto diz que, no verso número 6, quando chegam no limite, e tem gente que é assim, é só quando está no limite. Já perceberam?
Tem gente que ele tem que suar até a última gota. Ele tem que derramar até a última gota de sangue para que ele caia em si. Foi assim com o filho pródigo. Os amigos o deixaram, o dinheiro foi acabando, mas ele só cai em si quando? Quando ele está cuidando de porcos. Tem gente que é assim, é quando já não tem mais a quem recorrer, é que recorre a Deus. O texto diz que quando o povo debilitado, então, está assim na sua Bíblia também ou não? Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Às vezes é assim, tem muita coisa na sua vida que pode ser evitada, se você reconhecer a Deus na hora exata. A gente às vezes espera o último capítulo. É quando a gente não tem mais o que fazer. Lembra-se da mulher com fluxo de sangue? Lembra-se ou não? O texto de Marcos capítulo 5 diz que ela, depois de ter gastado tudo, aí ela diz: se eu tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Mas antes ela havia tentado tudo. A vida é minha, eu faço do meu jeito. Se quiser assim, eu vou me virar. Quando na realidade o socorro bem presente na hora da angústia é o Senhor. Na hora da aflição, o primeiro lugar a que devemos recorrer é o trono da graça. Mas o povo, muito debilitado, começa a clamar ao Senhor. E todas as vezes que clamamos, Deus responde. Que bom é que Deus não nos trata como às vezes achamos que deveríamos ser tratados. Às vezes nós temos tantas atitudes que, se você fosse Deus, e ainda bem que você não é, você diria: eu não vou responder não, folgado. Deixa aí sofrer um pouquinho. Eu tentei falar com você, você não me deu ouvido. Mas que bom é saber que Ele não nos trata segundo os nossos próprios pecados. Deus não é um Deus ditador, que bota o dedo na tua cara e vai dizer para você: agora você vai ver com quantos pau se faz uma canoa. Agora você vai ver, porque você não me ouviu. Você conhece. E às vezes, como pais, fazemos assim, não é verdade? Com os nossos filhos: deixa ele, deixa ele, deixa ele. Mas Deus não. Invoca-me, de Jeremias 33:3, e eu te responderei. Por isso hoje à noite, meu querido, não importa qual seja o nível da sua debilidade, do seu cansaço, da sua frustração, clame pelo Senhor hoje à noite. Do alto vem resposta. Da boca de Deus vem uma palavra para te dar redireção, para te ajudar, para te levantar, para que você viva o melhor que Ele tem para a sua vida. O povo clama. E logo depois que o povo clamou, o verso de número 8 diz que o Senhor lhes enviou um profeta. E disse a eles: eu vos fiz subir do Egito. Sabe de uma coisa, querido? Às vezes Deus precisa que exercitemos a nossa memória espiritual. Quantos de nós já nos esquecemos de tudo o que Deus fez para conosco? Há um salmo inclusive que diz que nós não devemos nos esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Se estamos aqui hoje, é pelo cuidado de Deus. Se você chegou onde chegou, não pense que foi pelos seus próprios méritos. É Deus que efetua em nós tanto querer como realizar. Nele, Paulo prega lá no Areópago dizendo: nele nós nos movemos, nós existimos, tudo é por causa dele. E às vezes nós entramos numa presunção de acharmos que somos o melhor. É o último biscoito do pacote. Eu sou, na realidade, o rei da cocada preta. Não, porque o negócio é o seguinte: afinal de contas, nada, até o fôlego de vida que há em você, é dado pela graça e pela misericórdia do Altíssimo. Tudo que temos vem das mãos dele. Davi faz essa oração ao entregar aquela oferta
expressiva, que foi coletada perante o povo para edificar ao Senhor um templo. E ele diz: do Senhor recebemos, do Senhor entregamos. Nada, até a oferta que você acha que está dando muito no culto, não pense que sai do seu bolso, é Deus quem te deu. Para com essa bobeira de achar, eu não vou dar não porque é muito, é de Deus. Se Deus nos tratasse como nós tratamos a obra dele, nós estávamos perdidos, hein? Nós somos mordomos, tudo vem do Senhor, tudo é dele e é para ele, para sempre, sempre. Deus diz para Israel: vocês se esqueceram, eu vos fiz subir do Egito. Os milagres, o que Deus estava trazendo à memória do povo era o seguinte: se esqueceram das 10 pragas, se esqueceram do meu mover, se esqueceram, e ele diz lá no verso de número 8 ainda, de como eu vos tirei da casa da servidão, do mar se abrindo, de Faraó e seus cavaleiros sendo tragados. Vocês se esqueceram? Meu irmão, às vezes essa nossa arrogância, ela é destrutiva. Tem gente que antes de encontrar a graça do Senhor, era pobre, cego e nu. E de repente, só porque Deus soprou um pouquinho sobre você, você acha que agora você é o cara. Você pensa que você é o suprassumo. Olha para mim. Você dá uma... Quem é que fazia isso? Qual que era o conto da Disney que tinha era bruxa, né? Que dizia diante do espelho: espelho, espelho meu. Qual que era a personagem? Cinderela. Olha aí que benção, a Cinderela. É a Cinderela? Branca de Neve. Amém. Tá bom, irmãos, fica calmo. Eu falei Cinderela, teve um irmão que quase pulou em cima disso. Branca de Neve! Amém. Deus abençoe, irmão, é Branca de Neve. Glória a Deus. Ofendi a Branca de Neve. Ela olhava para o espelho e dizia assim, era a rainha, não era isso? Espelho, espelho meu, me diga se há alguém no mundo. Ela dizia mais bonita, né? Mas tem crente que diz mais espiritual do que eu, mais crente do que eu. Meu irmão, Paulo escreve aos Coríntios e diz: tudo que eu sou é fruto da graça. Sou o que sou pela graça. É um favor que eu não merecia, porque se você fosse receber o que merecia, nós não estaríamos aqui hoje. 1 João capítulo de número 5 diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus faz um exercício com o povo: olha o que eu fiz com a vida de vocês. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. Gente que já teve vivendo algo grande de Deus, mas o orgulho te tirou do centro da vontade de Deus. O orgulho continua derrubando não só Lúcifer, mas muito crente. O que levou Lúcifer a ser expulso do céu foi o seu orgulho. Ele achou que era autossuficiente. Ele queria ser igual a Deus. E Deus fala com o povo: olha, eu vos livrei de todos. Porque Deus, quando livra, é assim, irmão, é de forma completa. Deus não livra por parcela. Ele não é Casas Bahia: vou livrar você em 48 vezes. Não. Deus livra de uma vez, porque a palavra dele é poderosa. Quando Deus declara sobre a sua vida a eficácia do sangue de Cristo, você é nova criatura. Você é liberto. Você não fica com os carrapichos: eu estou meio manco. Nada. Você é feito puro na presença de Deus. O sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. Não é de alguns. Tem gente que acha que o sangue de Cristo é igual a lavadora, que tem 6 fases. Bota lá, primeira fase. Nós estamos indo para a segunda agora. A segunda fase demora uns 60 minutos, hein? Não, é imediato. O sangue de Cristo Jesus nos purifica. E Deus está dizendo para ele: eu os expulsei de diante de vós. Eu dei a sua terra. Mas porque vocês me desobedeceram, vocês estão privados de viver o meu melhor. Não é porque Deus quer nos punir, meu irmão, é porque o reino de Deus é regido por leis que nele mesmo não as fere.
Há leis que regem o reino de Deus. E tem gente que acha que é assim, não, eu vou levar numa boa, porque afinal de contas Deus é amor. Deus é amor, Ele é compassivo, assaz benigno, Ele é longânimo, Ele é tardio em se irar. Ah, é? Brinca com Deus para você ver. Brinca com o pecado. O pecado vem de uma forma avassaladora. Derruba tudo que tem pela frente. É pior do que o tsunami que aconteceu na Ásia alguns anos atrás. Ele não respeita ninguém. Não respeita quão exótico o hotel era. Ah não, esse hotel é muito bonito, eu não vou passar por cima dele. Ele vem destruindo tudo que tem pela frente. Tudo. Sua honra, seu nome, sua família, teu futuro e a tua eternidade. Tudo. Eu vos dei tudo, Deus dizia ao povo. Dei a terra, livrei. E aí o Senhor diz: mas eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses da terra, em cuja terra habitais, ele diz. Contudo, ele termina como começa o capítulo: não destes ouvido à minha. A palavra de Deus diz que nós devemos ser muito mais do que ouvintes da palavra. Nós devemos ser praticantes da palavra. Se tivesse uma concorrência de conhecimento teológico e o diabo fosse convidado, ele ganhava com louvor. O diabo conhece mais de Bíblia do que todos os teólogos que já passaram pela face da terra, mas mesmo assim ele é diabo. O problema não é conhecer a palavra, é praticá-la. Não é só saber os versículos de cor, é vivê-lo pela fé. O texto diz que em meio a tudo isso, algo acontece. Deus vai visitar um homem. O texto diz que esse homem está fazendo esforço, está malhando trigo no lagar, tentava com a sua própria força pôr a salvo dos midianitas, até que um anjo do Senhor, veja que o texto coloca diante de nós uma teofania, é o anjo com A maiúsculo, é Jesus. Um anjo vem, o anjo do Senhor vem e diz para ele: o Senhor é contigo, homem valente. E aí Gideão começa a falar: Senhor, não sei não, hein? E aí o anjo, verso número 14, eu preciso correr por causa do tempo, diz: vai nessa tua força, rapaz, livra da mão dos midianitas, porventura não sou eu que estou te enviando? Uma coisa, meu querido, é quando a gente tenta fazer as coisas na nossa própria força, outra coisa é quando Deus nos manda, e quando Deus manda, Ele garante. Gideão diz: pode ir que eu sou contigo, eu vou te ajudar, eu vou usá-lo para livrar o meu povo da mão dos midianitas. E aí Gideão começa a olhar para a sua humanidade: quem sou eu? Às vezes, meus irmãos, olhamos para esse texto e dizemos: Gideão agiu errado. Eu acho que não. Eu acho que Deus só visitou Gideão porque ele tinha plena consciência de quem ele era. Eu tenho certeza, Deus nunca vai usar alguém que acha que pode fazer, e Deus me escolheu. Olha, não tinha escolha melhor, tinha que ser eu mesmo, hein? E tem gente que é assim, quando Deus usa, ele diz: poxa vida, ainda bem que o Senhor me usou, afinal de contas, eu sou o melhor. Gideão não, ele tinha consciência da sua limitação. Ele diz: a minha família é a mais pobre, e eu sou o menor. Se tem alguém aqui que não dá, sou eu. É esses que Deus quer usar. É que sabe que a verdade de João 15 precisa ser vivida. Sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor Jesus, nada. Gideão diz: eu sei, eu sou mais pobre, eu sou o menor. Senhor, a visita chegou no lugar errado. Que bom é quando nós temos plena consciência de quem nós somos. O salmista
dizia que em pecado ele foi concebido. Em pecado me gerou a minha mãe. Não sou nada, ninguém é nada, mas é a estes que o Senhor quer usar. O texto diz que ele vem, fala com Gideão, e ele volta a afirmar: o Senhor, eu já estou contigo, você vai ferir os midianitas, verso 16, como se fossem um só homem. Mas o segredo nesse texto é o que acontece depois desse encontro. Porque tem muita gente que Deus fala com ele. Deus falou comigo, Deus falou que ia me usar, Deus falou que ia realizar algo grande, Deus me visitou, Deus falou através de um profeta comigo, Deus falou. Mas todas as vezes que Deus fala, Ele espera de nós uma reação. A lei da ação e da reação não é simplesmente ligada àquilo que é errado, mas também ao que é certo. Quando Deus visita Gideão, olha o que ele diz para ele. Naquela mesma noite, verso 25 agora. O anjo volta. Novamente. Verso de número 25. Naquela mesma noite, o Senhor diz a ele: toma um boi que pertence a teu pai. A saber, o segundo boi. De quanto tempo? Quanto tempo o povo ficou debaixo de opressão? Todas as vezes que você começa a fazer o que é errado, começa um tempo de vergonha, tristeza e dor. 7 anos, o altar havia sido levantado. Aqui é uma figura, o segundo boi de 7 anos. Ele diz: derruba o altar de Baal, que é do teu pai. Corta o poste ídolo que está junto ao altar e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte. Ele dá as ordens: camadas de pedra, toma o segundo boi e ofereça em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Olha o que Deus está dizendo para Gideão. Gideão, se você quer viver um tempo de rompimento, de esperar algo novo, você está cansado de estar lá, debilitado. Deus falou, sabe que eu estou cansado de ouvir gente dizer assim: Deus falou comigo, mas todas as vezes que Deus fala, é para a gente fazer alguma coisa. Deus nunca fala simplesmente para massagear o nosso ego. Eu estou aqui para dizer que você é muito legal, que você é muito joia, olha, que bênção. Não, Deus fala e a palavra de Deus espera de nós uma reação. Deus visita Gideão e Deus diz para ele: pode derrubar o altar de Baal. O que tem de gente com altar de Baal dentro de casa, gente? No coração, dividindo a glória do Senhor com coisas que não agradam a Deus. E Deus diz para Gideão: para que a coisa aconteça, você vai ter que derrubar o altar de Baal, e você vai ter que edificar para mim um altar na casa do teu pai. Deus sempre honrou e preservou o princípio das gerações. Quando a palavra de Deus diz que na casa de teu pai, é porque ele era quem? Ele era o menor, e tudo aquilo que acontecia na sua vida era fruto da desobediência da casa do seu pai. Tem filho que sofre por causa da desobediência dos pais. Tantos filhos aí, arrebentado, espalhado pela vida, sofrendo, com crise. E o problema não é o filho, mas é o lar que ele está sendo criado. Um lar de desobediência, um lar de vergonha, um lar onde há um altar que não é o altar de Deus. E Deus diz para Gideão: vai na casa do teu pai, derruba o altar que é de teu. Ele disse que o altar era de Gideão? Não, o altar era de quem? Do teu pai. Meu irmão, o princípio da hierarquia é muito sério. É muito sério o princípio da hierarquia. Um casamento, numa igreja, numa empresa, Deus respeita porque foi Ele que instituiu.
Ele diz: vai na casa do teu pai, o altar dele, porque enquanto você estiver debaixo dessa bênção, não tem o que acontecer. Deus diz: vai lá e derruba o altar. Queridos, hoje à noite Deus está te chamando para você derrubar alguns altares na sua vida. Tanta gente com adorno, com poste ídolos, se prostrando diante de coisas que não são de Deus. O anjo diz: vai lá e derruba o altar. Corta o poste ídolo que está junto ao altar e edifica ao Senhor um altar. Eu quero ver se você está disposto a romper com algumas coisas. Tem gente que quer ser usado, que quer viver algo novo, que quer sair da opressão, mas não tem coragem de tomar uma decisão e dizer: é ao Senhor que eu vou servir, e apenas a Ele. Não adianta vir de domingo na igreja, meu irmão, se durante a semana o poste ídolo e o Baal está comendo solto. Enquanto você viver dessa maneira, Deus nunca vai te livrar da mão daquele que tem te oprimido. Damos legalidade à ação do inimigo por a nossa incapacidade de tomar uma atitude de fé e de obediência. Você pode perceber que, como consequência, o texto vai indo, e eu preciso começar a concluir. Meia hora eu concluo. Versículo 34. A partir do verso 27, diz o que acontece. Gideão tomou 10 homens. Durante a noite ele foi, destruiu, pegou o segundo boi e fez como devia ser feito. Agora olha só que coisa interessante. Verso de número 34. Então, o Espírito do Senhor fez o quê? Revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os asbieritas se juntaram após dele. Então o Espírito do Senhor, todas as vezes que você decide honrar a Deus, Deus vai te honrar. Tome uma atitude hoje à noite, tenha certeza, o Espírito de Deus vai te revestir. E você vai sair daqui hoje à noite, não mais para ser alvo da opressão e da vergonha nas mãos do inimigo, mas você vai sair daqui para viver vida plena, vida abundante, vida vitoriosa, por causa da tua atitude de honrar a Deus. A reação do trono da glória vai chegar sobre a sua vida também. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, ele tocou a rebate, os asbieritas se juntaram após dele, e ele envia, vamos até o final do capítulo, ele envia por todas as tribos, por toda a tribo de Manassés, foi convocada para o seguir, enviou mensageiros a Zé, a Zebulon, a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Sabe por quê, meu irmão? Quando o Espírito de Deus está sobre a vida de alguém, o povo começa a lutar, que algo diferente vai acontecer. Todo mundo quer estar perto de alguém que está cheio do Espírito de Deus. O povo começa a chegar, e ele disse, Gideão, a Deus: Senhor, se há crédito em livrar Israel por meu intermédio, eu vou pôr uma porção do lado de fora. O Senhor fala comigo, eu preciso saber. Assim sucedeu. No dia seguinte, se levantou de madrugada, apertou a lã, do orvalho espremeu, saiu uma taça cheia d'água. Gideão insistiu: Senhor, não se levante a ira contra mim, mas dessa vez vou inverter. Prova que agora a lã só que vai ficar seca, e ao redor vai estar tudo molhado. Assim se fez. E olha como termina o texto. Deus fez assim naquela noite, pois a lã que estava seca, e sobre a terra havia orvalho. Olha como é que começa agora, versículo 1 do capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão. O nome de Gideão é mudado. Jerubaal quer dizer aquele que contende contra Baal. O povo tem que saber a quem você segue. O teu nome tem que ser reconhecido no mundo espiritual. Aquele não, aquele é do Senhor. Aquele ali é um Jerubaal. Baal contende contra ele. Tem gente que é assim, ele contende com Baal no domingo, mas durante a semana ele anda de mão dada com ele.
Gideão agora tem o seu nome mudado. Ele é Jerubaal. Baal contende com ele. Baal é contra ele. Meu irmão, hoje à noite Deus quer te levar a viver um tempo novo na sua vida, mas Ele está esperando da tua parte uma decisão definitiva. Enquanto eu prego aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus fala ao coração de pessoas e está dizendo: há áreas da sua vida que ainda não estão sob o domínio total da minha palavra. Tem atitudes na sua vida que contradizem a minha vontade. Você tem feito mal, o que é mal perante os meus olhos, e você sabe disso, porque o Espírito Santo de Deus tem te convencido disso. Deus hoje quer uma palavra de resposta da sua parte. Deus quer que hoje à noite você saia do seu lugar e diga: Senhor, eu decido derrubar na minha vida, pelo poder do teu santo nome, tudo aquilo que vai contra a tua vontade. E eu decido edificar na minha vida, no meu casamento, em tudo aquilo que eu me disponho a fazer, um altar para o Senhor. E pode ter certeza, meu querido, o Espírito de Deus vai vir sobre você. Você vai ser revestido de autoridade, de unção, de poder, porque você vai entender de que as armas da sua milícia não são carnais. Você vai tentar de lutar com a sua própria força, e você vai perceber que as armas da sua milícia são poderosas em Deus. Em Deus. E você vai começar a viver um novo tempo na sua vida. O texto avança, a história é conhecida. Gideão com 300 homens, por uma ação sobrenatural, ele desbarata o exército inimigo, livra Israel, e um tempo de renovo vem sobre o povo, por causa de um ato de obediência a Deus. Um povo desobedeceu, a vergonha tomou conta. Um homem obedeceu, o favor de Deus veio sobre aquela nação. O que Deus espera de você hoje é obediência. A desobediência desencadeia vergonha, tristeza, dor, destruição. Mas a obediência vai produzir hoje à noite na sua vida o favor de Deus. E você vai ver a mão dele sendo estendida na sua direção. Você vai ver os inimigos sendo desbaratados um a um. E você vai ver o livramento do Senhor na sua vida, para a glória do seu santo nome. Você pode dizer glória a Deus para isso hoje à noite? Coloque-se de pé, deixa eu orar com você.